Olá, olá! Sou eu, Jaqueline, te saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo. Tudo bem? Espero que sim. E hoje eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, que está escrito assim: Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Gratidão é a chave da bênção para a nossa vida. Gratidão é o caminho que nos leva à presença plena, completa e transformadora de Deus na nossa vida. Sem a gratidão, nós nos tornamos pessoas frias, secas, insensíveis. Sem a gratidão, nós nos tornamos pessoas incompletas. A gratidão e o desenvolver gratidão, isso gera dentro de nós um senso de pertencimento, de validação, de alegria, de contribuição, aonde é despertado dentro de nós uma alegria plena de servir sem peso. É uma alegria servir. Por exemplo, você já percebeu que quando você está feliz, você tende a ser mais generoso, mais generosa? Por exemplo, numa lista de presentes de casamento, nós sempre nos esforçamos para a felicidade do casal, para entregar aquilo que eles desejam. Por quê? Porque ao ver a alegria deles, isso nos alegra. Ao ver as conquistas deles, isso nos faz bem, não é verdade? Com Deus também é assim. Deus ele fica satisfeito com a nossa gratidão. Deus ele fica satisfeito com o nosso reconhecimento e sempre retribui de maneira maior do que esperamos. Quando nós somos gratos ao Senhor, ser grato vai além de palavras. É reconhecer a importância de Deus para a nossa vida. É reconhecer que sem Deus nós nada podemos fazer, como está escrito no Evangelho de João, de que verdadeiramente todas as boas dádivas as quais nós recebemos vêm da parte de Deus para conosco. É saber que verdadeiramente, mesmo quando nós não nos entregamos ao Senhor, não reconhecemos o Senhor, Ele continua trabalhando. A palavra do Senhor diz que Deus ele dá aos seus enquanto eles dormem. Então, até quando nós deitamos para dormir, para descansar o nosso corpo físico, a nossa mente, o Senhor ele continua trabalhando por nós, ele continua se esforçando por nós, ele continua determinando bênção, provisão, proteção, livramento sobre nós e as nossas vidas, sobre os nossos familiares, sobre as pessoas que nós conhecemos, sobre as pessoas que nós oramos, sobre as pessoas que nós colocamos a vida dessas pessoas nas mãos do Senhor. Então, ser grato a Deus vai além de palavras. São ações, são atitudes. Tem muitas pessoas que falam assim: eu amo a Deus, eu temo a Deus. Sabe, o amor ele é entrega. O amor não é o que você diz, é o que você faz. A gratidão é a mesma coisa, não é o que você diz. Ah, eu sou grato por aquela pessoa na minha vida. Mas quando a pessoa precisa de você, você não faz nada para ela. Quando você tem gratidão no seu coração, quando você tem amor no seu coração, você faz por aquela pessoa, você se entrega por aquela pessoa, você tem prazer em estar com aquela pessoa. Então, aquilo que você faz para ela não é peso para você, mas é um momento de celebrar. Então, seja na alegria, seja na tristeza, seja nos momentos de bonança, seja no momento de escassez, você tem a alegria de compartilhar com aquela pessoa. Então, quando você ama, quando você é grato, você se entrega. E com Deus é a mesma coisa. As pessoas às vezes falam: eu amo a Deus, mas não se dedicam a Deus, não obedecem a Deus, não cumprem a vontade de Deus, não se relaciona com Deus, não lê a Bíblia. Não para 5 minutos para silenciar celular, para se afastar de todo mundo, para se envolver com Deus em oração. Sério que você acha que você vai ter um relacionamento com qualquer outra pessoa sem se comunicar com ela, sem se entregar para ela, sem ser grato, alegre, feliz e contente com a presença dela perto de você? Você acha que se alguém
agisse assim com você, você seria amigo, amiga dessa pessoa? Pare e pensa. Com Deus é a mesma coisa. A palavra do Senhor diz que se nós não conseguimos amar o ser humano que nós vemos, ouvimos, sentimos, nós não temos como amar a Deus que nós não vemos. Por quê? Porque é fácil, ou deveria ser fácil, você amar isso aqui que você vê, o ser humano. Mas muitas vezes você não ama, você não tolera, você não investe tempo. A gratidão é a mesma coisa, o amor é a mesma coisa, e a presença de Deus na nossa vida é a mesma coisa. O nosso relacionamento com Deus também é construído dia após dia. Quando nós intencionalmente escolhemos parar para ler a Bíblia, parar para orar, conversar com Deus o tempo todo, chamar o Espírito Santo para andar conosco o tempo todo. São coisas que fazem a diferença na nossa vida. Então, quando nós somos gratos, essa gratidão ela vai além da palavra. Não é só falar. Tem muitas pessoas que falam eu te amo, mas bate, trai, maltrata, diminui a outra pessoa, humilha. Isso é realmente amor? Não, não é. Porque o amor é o que o amor faz. E a gratidão também é o que a gratidão faz. É o que a generosidade faz. Vai além das palavras. Muito além das palavras. Vai nas ações, nas atitudes, na intenção e na realização do que a pessoa faz com a gratidão que ela diz ter. Seja por seres humanos como ela, seja por Deus. Então, esse reconhecimento em Deus gera amor a Deus e derrama ainda mais bênção sobre nós. Quando nós reconhecemos a Deus, nós nos derramamos a Deus, nós nos entregamos ao Senhor, nós renunciamos à nossa vontade para agradar aquele que nós amamos e temos relacionamento com Ele. E com o relacionamento com Ele, Ele vai dizendo aquilo que a gente precisa aperfeiçoar, que a gente precisa melhorar, que a gente precisa mudar, que a gente precisa deixar. E por amar a Ele, a gente vai deixando, a gente vai se alinhando, a gente vai entrando naquele propósito dele, porque a gente entende que quem ama, cuida. E quem cuida, fala e mostra o caminho para você crescer e andar melhor. Então, quem ama, adverte. Quem ama, corrige. Quem ama, mostra o caminho. E a gente entende que o amor de Deus por nós não é para nos maltratar. É para nos poupar de dores que às vezes a gente vai lá e pega com a nossa própria mão aquilo que é errado. Então, se a gente tem um relacionamento com Ele, quando Ele fala, eita, vigia. Não mexe com essa coisa, não vai nesse lugar, foge da aparência do mal, foge da tentação. Aí você se alerta e fala assim, Deus me ama. Ele não está falando para me punir, mas Ele está falando para me poupar. Então eu vou pelo caminho que o Senhor está me mandando. E aí isso gera em você mais reconhecimento do amor de Deus por você. E isso faz com que a graça de Deus se derrame mais sobre você. Porque Deus, ele se agrada de um filho obediente. Deus, ele se agrada de uma filha obediente. Então, entenda, isso não é uma troca, não é uma barganha. É causa e consequência. Se nós pecamos, nós sofremos as consequências do nosso pecado, do nosso erro, da nossa falha. Mas se amamos a Deus, nós recebemos as consequências do amor de Deus, da obediência que nós temos a Deus. Essa é a chave, amar a Deus, ser obediente e ser amado por Ele em todo o tempo. Não é porque nós queremos ser bonzinhos, é porque nós queremos verdadeiramente agradar o Senhor. Tem um salmo que o salmista fala, ensina-me a agradar ao Senhor. Ensina-me a pensar o que agrada ao Senhor. Ensina-me a aprender o que agrada ao Senhor. Então a gratidão ela é a chave. Procure agradecer a Deus de verdade pelo ar que você respira, pelo alimento que tem na sua mesa, pela roupa que você veste, pela família que você tem, pelo trabalho, pelo dinheiro que você recebe, pelos amigos que você tem, pela oportunidade que você tem de começar mais um dia na presença dele, pelo fôlego de vida.
Você consegue respirar sozinho, você consegue enxergar, você consegue ouvir, você consegue falar, você consegue bater palmas, você consegue caminhar. E isso é dádiva de Deus, isso é um presente de Deus, isso é um privilégio de Deus. Então agradeça a Deus, mesmo que você não tenha tudo o que você quer. Por exemplo, talvez você quer uma família perfeita, filhos perfeitos, maridos perfeitos, mulheres perfeitas. Talvez você ainda não tenha essa realidade, mas já agradeça a Deus, porque com certeza Deus já preparou isso tudo para você. Então, pela fé, já agradeça pelos seus filhos ser filhos bem-sucedidos, tementes ao Senhor, que andam em retidão, que se arrependem dos seus pecados, que ouve o que você fala e corrige os seus passos, porque sabe que você fala por amor a eles. Abençoa o seu cônjuge, abençoa a sua casa, abençoa o seu salário, abençoa o seu trabalho. Abençoa. Seja grato ao Senhor por tudo isso, mesmo que não seja aquilo que você quer, aquilo que você deseja, aquilo que você almeja. Já seja grato no pouco, porque se você for grato no pouco, diz a palavra do Senhor, sobre o muito o Senhor te colocará. Então, diga as palavras de gratidão a Deus com vontade e não por obrigação, por reconhecimento verdadeiramente. A nossa gratidão a Deus deve se refletir em atos de bondade, não somente em palavras, mas em gestos também. Separe, não espere algo em troca. Quando você quer agradecer a Deus ou quando você agradece alguém pela vida dessa pessoa na sua vida, por aquilo que a pessoa representa na sua vida, não espere nada em troca. Pense que Deus é aquele que te dá porque Ele te ama, porque Ele quer o seu bem. E por isso Ele nos corrige, nos deixou a palavra, nos deixou os mandamentos, nos deixou a correção, para que verdadeiramente nós possamos entender que o amor de Deus é muito maior do que aquilo que nós fazemos para Ele. Porque outrora, talvez você e eu estivéssemos longe da presença do Senhor. Não sei você, mas eu andei muitos anos longe da presença do Senhor sem conhecer quem era Deus. E mesmo assim, o amor dele me alcançou lá. E mesmo sem eu saber, eu já agradeci a Ele lá. Porque quando você não conhece alguém, você pode saber o nome, você pode saber a imagem da pessoa, mas se você não tem relacionamento com ela, você pode até mandar outras pessoas dizer obrigada pelo que você tem feito. Mas é muito melhor quando você tem a oportunidade de falar da sua própria boca para aquela pessoa que te fez o bem. Obrigada. E hoje nós temos essa oportunidade de dobrar os nossos joelhos, de estarmos em comunhão com o Espírito Santo e dizer obrigada, Senhor. Obrigada pelos teus livramentos. Graças eu te dou, porque o Senhor não abriu mão de mim. Louvado seja o teu nome, porque as tuas misericórdias me alcançaram quando eu estava perdida e me redirecionou para o centro da tua vontade e do teu querer. Obrigada, Senhor. Louvado seja o teu nome. Graças eu te dou. E isso nós podemos fazer hoje, porque hoje nós o conhecemos, não só de ouvir falar, não só pelo que ele fez na vida das outras pessoas, mas por reconhecimento e gratidão daquilo que ele tem feito na nossa vida. Amém? Vamos orar ao Senhor? Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te louvar, te bendizer e te glorificar pela porção da tua palavra. Como é bom, Espírito Santo, falar do Senhor. Como é bom mostrar para nós mesmos, para os nossos ouvidos, ó Pai, para o nosso coração, para o nosso pensamento, para o nosso ser, o tamanho da bondade, do amor, da misericórdia, da graça do Senhor. Ah, Espírito Santo de Deus, nós nos sentimos tão amados pelo Senhor. Muito obrigada por estar presente em todos os momentos da nossa vida. Nós só temos a agradecer, engrandecer e louvar ao teu nome. O Senhor é o nosso norte, o Senhor é o nosso guia, o Senhor é o nosso auxílio e o nosso consolo em todo o tempo.
nunca nos abandone, nunca nos abandonou e permanecerá sempre conosco. Nós sabemos que o Senhor nos ama de verdade, por isso nós sentimos e reconhecemos esse amor, essa bondade, essa fidelidade, essa generosidade, com gratidão no nosso coração. Obrigada, Pai, porque mesmo diante da nossa incapacidade de reconhecer e agradar ao Senhor muitas vezes na nossa vida, o Senhor permaneceu sendo fiel a nós e trazendo sobre nós esperança, oportunidade, recomeço, para que nós pudéssemos hoje reconhecer a Tua bondade, fidelidade e o Teu amor. Assim, Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, dar graças ao Senhor por todas as oportunidades que o Senhor nos tem dado. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém? Que o Senhor nos abençoe e nos dê um excelente dia. Fica com Deus e um grande abraço.